Olá, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí à primeira live deste canal. E eu resolvi trazer um assunto que está super em alta e que eu vejo que tem muita gente ainda fazendo confusão. Constantemente eu sou consultada pelos clientes sobre esse assunto. E aí o meu objetivo aqui hoje é a gente trazer alguns conceitos e propor algumas reflexões aí para você que é gestor, gestora, dono de empresa, que trabalha com RH, para uma decisão de uma pergunta muito importante. Será que PJ é para sua empresa? Quem já me segue aqui há um pouco mais de tempo já sabe que eu sou advogada trabalhista e atuo em favor das empresas. Então, nós prestamos consultorias preventivas, também atuamos aí na questão do contencioso, quando há algum processo judicial, enfim. Então, vamos ao tema de hoje. Pejotização. Será que contratar uma PJ é para sua empresa? Então, para a gente começar, não tem como a gente adentrar o assunto sem saber o que é a pejotização, né? O que é a tal da PJ. Essa pejotização nada mais é do que a transformação de um trabalhador comum em uma PJ, em uma pessoa jurídica. É uma prática que a gente vê em muitas empresas de que a pessoa às vezes contrata um empregado, um trabalhador, e aí no decorrer do contrato de trabalho transforma aquele contrato ali de CLT normal numa PJ, faz a pessoa abrir um CNPJ e mantém o contrato ali nos mesmos moldes. E aí, por outro lado, a gente tem a atualmente demonizada CLT, né? A gente percebe aí um movimento de que a CLT é uma coisa negativa. Tem até algumas reportagens, uns casos que eu vi de crianças que agora adotaram como xingamento, xingar um coleguinho, um amiguinho que não gosta de CLT. A gente precisa entender que fenômeno é esse, por que está acontecendo e como que isso se traduz na realidade do dia a dia da nossa empresa, né? E o que é o CLT? O CLT é o trabalhador do contrato de trabalho, o empregado na sua essência, de acordo com a legislação trabalhista. A pessoa, o trabalhador, para ser considerado CLT, para ser considerado empregado, ele precisa prestar o serviço dele com a presença dos requisitos que existem na lei do vínculo de emprego. Que aí, no caso, é a prestação de serviço por pessoa física, mediante remuneração. E o ponto aí, chave aqui dessa nossa conversa, é a questão da subordinação, que é esse outro requisito que vai ser fundamental para a gente definir se uma pessoa é empregada, se ela presta serviços como empregado nos moldes da CLT, ou se ele pode ser considerado um autônomo. Até aí, tranquilo, né? No finalzinho, a gente pode abrir aqui para as perguntas, para as dúvidas que alguém tiver. E aí, nós vamos... Ei, Aline! Ei, irmã! Tudo bem? Vou abrir aqui para perguntas no final para quem tiver dúvida, tá? Então, feitos esses conceitos de PJ e de CLT, é a partir daí que a gente vai fazer uma análise se faz sentido para a sua empresa. Tem um cliente que me questionou um tempo atrás, ele tem uma equipe pequena de administrativos e ele queria jogar todo mundo para PJ. Aí eu perguntei, falei, sim, claro, a PJ faz sentido em várias empresas, sim, mas e no seu caso? Como que vai ser a prestação de serviço no dia a dia? Essa pessoa vai continuar fazendo as mesmas coisas que ela faz hoje como empregado? Sim. Ah, entendi. E você vai exigir dela um cumprimento de horário, vai exigir que ela compareça na empresa determinados dias da semana ou todos os dias da semana? Sim. Pois é, porque se não houver uma mudança substancial na prestação de serviço, a gente não tem como falar que a pessoa vai transformar ali de uma empregada subordinada para um PJ autônomo. E aí, o que acontece? O STF já está com esse tema, já em julgamento, estão discutindo, várias entidades nacionais estão se manifestando no processo,
tanto contra como a favor a essa questão da pejotização. Então, a gente acredita aí que em breve a gente vai ter uma decisão definitiva sobre esse assunto e que vai se aplicar para todas as empresas. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que a CLT ela não vai deixar de existir, né? A gente tem um artigo lá na CLT que fala o seguinte, olha, tudo bem, você pode fazer um contrato todo lindo, maravilhoso como PJ, mas se for identificado pela justiça uma fraude, ele vai ser considerado inválido. Então, essas identificações de fraudes, elas vão continuar ocorrendo. Então, não vai adiantar muito tentar mascarar, tentar enganar, porque no final das contas, o que vai valer é essa avaliação do preenchimento desses requisitos legais no caso concreto, no dia a dia da empresa. Por isso que a gente não pode falar que agora vai todo mundo transformar todo mundo em PJ. Da mesma forma que hoje em dia não dá pra gente falar que todo mundo tem que ser CLT. Porque, de fato, houveram mudanças na lógica, na dinâmica da prestação de serviço, na dinâmica do trabalho, ao longo dos anos, desde que a gente tem a CLT, né? Temos hoje meios tecnológicos, hoje o trabalho à distância é uma realidade, então isso pode modificar, sim, a natureza, o tipo de trabalho que é prestado, a existência ou não desses requisitos do vínculo de emprego. E aí, ambas as modalidades, né, tanto o PJ como o CLT, têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Qual que é a vantagem aí que todo mundo coloca para o PJ, né? Normalmente o PJ ele ganha um pouco a mais, a remuneração dele é maior. E aí o PJ, vamos falar assim, o PJ de verdade, né? A pessoa jurídica de verdade, que é aquela pessoa que quer ser empreendedora, que quer ter o próprio negócio, que tem essa vontade, ela tem mais liberdade, né? Ela é mais dona dos seus horários. O CLT, ao contrário, por outro lado, tem as vantagens, que são os direitos trabalhistas garantidos em lei, que é o direito a férias remuneradas, 13º salário, o salário propriamente dito, né, que é uma coisa que o PJ mesmo, né, o empreendedor, ele não tem um salário mensal garantido, já o CLT tem, porque o empregador ele tem que pagar esse salário mínimo, tem direito às horas extras, ao FGTS, às multas em caso de rescisão, mas por outro lado, o seletista ele tem as desvantagens, né, que é a questão do horário de trabalho que precisa cumprir, ele está subordinado a um empregador. A gente pode falar aqui em outro vídeo, em outra oportunidade aqui, sobre os direitos do empregador, né? A gente fala muito sobre os direitos dos empregados, os direitos dos trabalhadores, mas também tem os direitos dos empregadores, né? As empresas, elas detêm aí o poder diretivo, né? Que é o poder de dirigir o negócio, de tocar a empresa, para fazer acontecer o objeto que faz a razão de existir daquele empreendimento, daquela companhia. Enfim, então esse poder é um poder que é irrenunciável e é inerente ao patrão, ao empregador. E então, a partir daí é que a gente vai fazer também essa análise se faz sentido o PJ ou faz sentido o CLT para a empresa, tá? E aí, o que você tem que avaliar nessa escolha, nessa decisão? Não é simplesmente ir na onda, né? Ir no hype aí de que tá todo mundo virando PJ, que agora é todo mundo microempreendedor. A Uber tem a tese de nanoempreendedor, né? Que eles levaram lá para discutir a questão do trabalho, da prestação de serviços dos trabalhadores de aplicativo, que também é um outro processo que está para ser decidido se vai existir vínculo de emprego ou não nesses casos. E então, esses nanoempreendedores, vamos ver se existe mesmo, né,
intenção da pessoa sendo um empreendedor ou se ela é só o empregado que está ali disfarçado de PJ, né? Então, o que você tem que avaliar? O que você precisa na sua empresa? Você precisa de uma construção de cultura? O que é cultura? Aquilo que você faz na sua empresa no dia a dia e que entra no ritmo do trabalho de uma forma automática, né? A forma como que se atende um cliente, a forma como que lida a equipe entre si, a forma como que o produto é entregue, como que tudo é elaborado. Você precisa de uma cultura dentro da sua empresa ou não? O que você precisa é só que a pessoa faça a entrega dela e pronto, acabou. Não existe essa convivência, essa relação de confiança estabelecida no dia a dia. Se você precisa da cultura, então o ideal para você é o CLT, né? Vai te trazer mais segurança jurídica. Ah, mas é porque é muita burocracia, não sei o quê. Não adianta a gente ficar chorando, reclamando do que está na lei, do que está determinado, né? É melhor você jogar conforme as regras do jogo que já estão aí, já estão postas, né? A lei está aí, é para ser cumprida, né? Não é uma mera sugestão, né? A gente tem uma cultura péssima no país de que a lei é só uma mera sugestão, né? Parada obrigatória ali na esquina. O que a lei de trânsito diz, né? Que você tem que parar o carro. Ah, não, eu vou só dar uma diminuída, uma desacelerada e vou seguir, né? A gente, infelizmente, existe essa cultura, né? Então, a lei trabalhista está aí para ser cumprida. E aí é melhor você cumprir e ter segurança e conseguir fazer uma provisão correta, tá com a empresa nos trilhos e ter os direitos também de exigir o que o empregador pode exigir do empregado, do que você tentar fazer uma coisa ali mais ou menos só para poder tirar uma vantagem aqui ou ali, uma economia aqui, que lá na frente, caso seja configurada uma fraude, você vai ver que mais se perdeu do que se ganhou, né? Então, o que mais você tem que avaliar? A sua necessidade do dia a dia, da dinâmica da empresa. Você precisa que a pessoa esteja lá todos os dias? Precisa que a pessoa cumpra um horário? Por exemplo, um horário de 8 às 18? Para além do que ela tem que entregar? Então, o regime ideal é o CLT. É melhor aceitar do que você criar um problema para além dos que você já tem, para além dos que já existem e que você tem que administrar aí no dia a dia da empresa, né? Que a gente sabe que não é fácil. E aí o PJ, quando que você vai lançar a mão de um PJ? Olha, é um trabalho técnico muito específico, que precisa desenvolver um projeto, que vai ser uma coisa pontual, que eu preciso de um cara ou de uma profissional, de uma mulher que seja fera naquilo ali, que vai ficar focado naquele assunto, naquele ponto, e que eu vou conseguir extrair o máximo de conhecimento ali daquela pessoa para eu replicar dentro da minha operação, dentro do meu negócio, mas que eu não quero trazer essa pessoa para dentro como CLT, porque não faz sentido um contrato muito longo, porque um dos princípios também da CLT é essa continuidade do contrato de trabalho, né? Tanto para dispensar e para, né, aquela contratação inicial, né, quando você tem um contrato de experiência, você tem um mínimo ali, que a ideia é que esse contrato ele perdure ao longo do tempo. E quando você opta por essa questão do PJ, se esse PJ ele não tem essa ideia de ter empregados, de ter outros contratos, é ele mesmo, pessoa física, que precisa estar diariamente cumprindo o contrato, talvez não seja o modelo de contratação que vai ser ideal para o negócio. Porque você não pode pensar só na questão financeira. Você tem que pensar na gestão, no seu negócio como um todo. Não é só aquele contrato que vai impactar, não é só a questão esse ponto financeiro que vai impactar. Impacta no seu dia a dia, porque uma coisa é você ter um CLT, que tá lá todo dia, que tem um compromisso, a pessoa
sabe que precisa daquele salário, daquela remuneração, recebe os benefícios, então ela já fica naquela expectativa de receber os benefícios, o que a motiva a cumprir aquele contrato, diferente do PJ, que quem por dinheiro vem, né, por dinheiro vai. Então não vai ter o mesmo compromisso, a mesma dedicação, talvez, e nem mesmo a mesma intenção de continuar na sua empresa ao longo do tempo e trazer os resultados que você espera, né? Tem negócios que a gente sabe que o resultado vem com o tempo, ao longo de anos. Então, por isso que essa escolha é importante. E aí, um ponto também que a gente tem que levar em consideração é que nem todo mundo nasceu para empreender, né, gente? Nem todo mundo. Então, não adianta a gente demonizar a CLT e todo mundo agora vai ser PJ, vai ser empreendedor, porque não vai. Não é todo mundo que tem o sangue, nem a capacidade, né, técnica, intelectual, o que quer que seja que a gente possa falar aqui. Mas porque não tem mesmo vontade, não tem... que é diferente, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são empreendedoras natas, né? Gente que realmente não nasceu para prestar serviço, para trabalhar num regime de CLT, e gente que nasceu para ser CLT, e tá tudo bem, porque a gente precisa ter o CLT, né? O CLT precisa existir, né? E tem gente que realmente não quer ter preocupação com pagamento de salário, pagamento de imposto, criação de produto, resultado, se tá vendendo, se não tá vendendo. Tem gente que quer só o salário lá no início do mês, prestou serviço e pronto, acabou. E tá ok, não tem problema, né? Isso é normal, Deus fez a criação perfeita, cada um com seus talentos, cada um com seus dons, e aí é importante que cada um exerça de acordo com aquilo para qual veio aí mais ou menos capacitado e designado. Quem não é capacitado e tem muita vontade vai se capacitando aí no meio do caminho. Eu tenho um primo, o caso dele foi muito marcante para mim, até para minha decisão da minha vida profissional. Ele teve vários empreendimentos, várias empresas e várias quebraram. Aí ele decidiu, estava super endividado, decidiu ir para fora do país, recomeçar a vida e tal. Aí voltou, fez uma faculdade e foi trabalhar de empregado. E ele falou assim, olha, eu não nasci para ser empreendedor, eu não nasci para ser CLT. E ele foi trabalhar de empregado numa empresa, hoje ele tem um cargo super elevado nessa empresa, de diretoria, é um executivo, mas ele fala claramente, fala, eu não nasci para ser dono de um próprio negócio. Eu nasci para ser subordinado, para ser CLT. E aí tá tudo bem. Então, por isso que não faz sentido também esse demonizar a CLT. Tem gente que quer mesmo as seguranças, as garantias, o FGTS, tudo que a CLT já proporciona, que são direitos trabalhistas super importantes, que foram conquistados ali ao longo do tempo, ao longo de muitos anos de luta mesmo, né, dos trabalhadores, esse embate de classes. E aí, por outro lado, a gente tem aí os que têm mesmo um tino para empreender. E aí, isso também precisa ser levado em consideração na hora de decidir se você vai colocar um PJ dentro da sua empresa ou não. E como eu disse, mesmo estando um contrato lindo, maravilhoso, você fez o contrato lá, o papel tá perfeito, mas se no dia a dia ficar constatado que a prestação de serviços é nos moldes, nos requisitos da CLT, isso vai ser considerado fraude. E aí aquela economia que você teve ali no início daquela contratação vai se tornar um prejuízo, porque vai ser um processo trabalhista que vai ser de um alto valor, porque você já contratou a pessoa para receber uma remuneração alta. Então tudo vai ser calculado ali de acordo com aquela remuneração ali, talvez mais alta do que o que você pagaria aí para um CLT. Né? Então essa escolha ela precisa ser feita com uma análise muito criteriosa, com muita inteligência,
né? Não vai na onda de que tá todo mundo virando PJ, que CLT não presta, porque não é bem assim. Então, a boa parte das empresas, o modelo de contratação ideal ainda é o CLT. Então, vamos ficar atentos aí. Eu vi uma pergunta aqui da Raquel. Se gerente pode ser contratado com PJ, gerente de loja, por exemplo. Olha, o que esse gerente vai fazer nessa loja, né? É isso que a gente precisa analisar. Vou dar uns acenos aqui. O que esse gerente vai fazer nessa loja? Ah, esse gerente, ele vai poder demitir? Que tipo de poder de mando esse gerente? Porque a gente fala muito, vê muito, né? Ah, fulano é gerente. Ele tem o nome de gerente na carteira. O contra-cheque dele lá vem gerente. Mas o gerente, que tipo de poder que ele tem? Porque até isso a lei diferencia, né? Se ele tem poder de mando ou não. Se ele está num cargo de gestão ou não. Você contrataria uma pessoa, uma outra empresa, uma empresa de fora da sua empresa, para gerenciar uma parte muito específica dentro da sua empresa, uma parte estratégica. Um gerente de vendas, por exemplo, é uma outra empresa. Essa empresa presta serviços para outras empresas do mesmo ramo que o seu, possivelmente suas concorrentes. Essa pessoa, ela vai ter acesso a dados sensíveis, a dados estratégicos, a dados, a informações sigilosas de dentro da sua empresa, que pode ser compartilhado com o seu concorrente. Você vai querer isso? Ah, não, eu não quero. Então, esse seu gerente não pode ser PJ. Se ele vai lidar com isso, com informações que... Ah, mas a gente assina um contrato de confidencialidade, Sim, mas imagina o tamanho do estrago até você identificar que esse contrato foi quebrado. Ah, mas vai ter uma multa. Tá, mas a pessoa não vai ter o dinheiro para pagar a multa, o tamanho do prejuízo que você vai ter dentro da sua empresa. Entende o que eu estou dizendo sobre fazer uma análise profunda sobre o tipo de PJ, sobre a viabilidade de que seja um PJ para determinadas atividades dentro da sua empresa? Se for uma atividade estratégica, eu já não recomendo o PJ. A gente sabe que tem muitas empresas, companhias grandes, que transformam toda a diretoria em PJ. A gente sabe que isso acontece, né? Mas é o ideal para o seu negócio? Sua empresa é uma grande empresa, uma mega companhia? Ou é uma loja de bairro, uma empresa menor? Entende? Que aí a pessoa tá aqui hoje, aqui ela é PJ aqui hoje, amanhã ela é PJ no seu concorrente ali próximo a você, leva as suas informações, às vezes leva seus clientes. Entende? Esclareci? Então tá bom. Gente, o que eu tinha para trazer era isso. Acho que a gente tá vivendo esse momento de demonizar a CLT, que é uma grande bobagem, uma grande ignorância. Veja só, né? Eu sou advogada de empresa, né? Eu deveria estar aqui defendendo essa pejotização com unhas e dentes, mas não é bem assim, né? Tem ambos tipos de contratações têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Não dá para excluir nenhuma delas, né? Elas precisam coexistir para fazer com que os negócios funcionem, se desenvolvam no Brasil, mas não vamos achando que existe uma bala de prata, uma pílula mágica para a sua empresa. Olhe para a sua realidade, para a realidade da sua empresa. Esquece o que o fulano tá fazendo, o que você viu o influenciador falando no Instagram. Esquece, olha para a sua empresa. Analise, avalie o que faz sentido, estrategicamente falando, de acordo com o que você planeja para o seu negócio.
com o que você pretende para sua empresa. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vou encerrar aqui, nós estamos com 25 minutos de live. Vou tentar salvar, deixar no feed, que aí quem quiser compartilhar, quiser rever e quiser mandar outras perguntas, pode mandar que eu vou responder, ok? Então, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. E aí, se vocês quiserem a live sobre direitos para empregadores, me mandam no direct ou então nos comentários, que aí eu vou preparar e vou fazer para vocês. Que é muito direito do trabalhador, todo mundo tá careca de saber. Agora, e o direito dos empregadores? Hein? Pouco a gente fala, né? Vamos trazer isso aqui mais. Até mais. Pode deixar, Aline, vou fazer, tá? Não vou esquecer. Agora, como é que encerra esse negócio aqui, gente?